Então vamos lá dar continuidade, né, ao nosso conteúdo de Estatística Básica 1, certo? Essa aula é a aula 4, nós já tivemos a aula 1, que foi uma aula bastante introdutória, com aquele texto que está no livro, certo? Nós tivemos também a aula 2, com uma aula bem interessante sobre os conceitos introdutórios de estatística, né? População, variável, certo? Amostra, então, aqueles conceitos básicos de estatística, ok? Na aula 3, só para recapitular aí antes da gente começar, na aula 3 eu pedi que vocês formassem os grupos, ok? E ainda hoje eu irei, né, hoje ou amanhã eu irei sortear as variáveis para que vocês comecem de fato, né, a fazer a atividade que é, na verdade, uma pesquisa simulada, tá certo? Mas antes de vocês começarem a fazer essa pesquisa, eu preciso dar um subsídio, né? Eu preciso mostrar o que é que vocês deverão fazer, né? Como é que se procede aí numa pesquisa estatística, ok? Então, veja só. O que iremos aprender nesta aula? Iremos aprender as etapas de uma pesquisa estatística, certo? E iremos aprender uma das etapas, que é a organização dos dados, certo? E quais são as etapas de uma pesquisa estatística? Uma pesquisa estatística profissional, ela tem outras etapas, tá certo? Mas, para efeito introdutório, para quem está aprendendo agora, é importante a gente ressaltar as 3 etapas principais. Quais são? A primeira dela é a coleta de dados, ok? Uma etapa muito importante. A segunda etapa é a organização dos dados. E a terceira e principal etapa é a apresentação dos dados, certo? Veja, a coleta de dados, ela já foi feita. Já foi feita como assim, professor? Veja, quando quando vocês preencheram aquele formulário, né, onde tinha um questionário que vocês responderam várias perguntas, idade, sexo, religião, uma série de perguntas que simulavam a pesquisa, né? Ali, na verdade, nós estávamos fazendo a primeira etapa de uma pesquisa, que é a coleta de dados, certo? Então, hoje nós iremos começar a aprender como é que se faz a organização dos dados. Então, nós iremos trabalhar hoje essa etapa aí da pesquisa, ok? Deixa eu abrir aqui a tela para ficar melhor. Então, veja só. A coleta de dados que a gente fez através daquele formulário está aqui, olha. Isso aqui é apenas a primeira parte, né? Algumas variáveis que foram solicitadas no questionário. Turma, idade, sexo, cor, número de irmãos, tem internet em casa não, se a internet é Wi-Fi ou dados móveis, comida predileta, por aí vai. Então aqui estão os dados coletados, não é? Exatamente da maneira como vocês preencheram. Esses dados aqui, eles não têm nenhum tipo de organização ainda, certo? São dados preliminares, não tem nenhum tipo de organização, ok? Dados coletados dessa maneira, nós chamamos de dados brutos, certo? Aqui está a outra parte, não é? Com outras variáveis que vocês também responderam exatamente da maneira como foi coletado, tá certo? Isso aqui também são dados brutos, certo? Ou seja, não tem nenhum tipo de organização ainda, ok? Aqui, ó, a outra página tal, também dados brutos. E por fim, não é? A última variável que foi pedida lá no questionário, não é? Que foi quantas horas você estuda por dia. Então aí também, não é? Isso também nós chamamos de dados brutos, tá certo? Então, para ficar bem claro ainda, quando a gente coleta os dados, seja ele através de questionários, tá certo? Em papel ou provavelmente dito através de um aplicativo, esses dados coletados, eles são dados brutos, tá certo? Eles não têm ainda nenhum tipo de organização, certo? Então, o primeiro passo para a gente organizar os dados, tá certo? É a gente observar um detalhe. Qual detalhe?
e ter um certo cuidado aí, não é? Porque essa organização dos dados, ela pode ser um pouquinho mais trabalhosa ou menos trabalhosa, dependendo do tipo de variável que você está trabalhando, tá certo? Se a gente estiver trabalhando com uma variável quantitativa, tá certo? A gente tem que atentar para uma organização preliminar, tá certo? Que se chama rol. Aí o que é fazer o rol? O que é o rol? Então é assim, quando a gente trabalha com uma variável quantitativa, a gente primeiramente vai ter que pegar esses dados brutos e fazer o rol para em seguida fazer outro tipo de organização. Tá entendendo? Então, quando eu trabalho com dados com uma variável quantitativa, ou seja, que são variáveis que podem ser expressas através de números, primeiramente, antes de qualquer organização, eu preciso fazer o rol. Mas o que é que seria o rol? O rol é bem simples, é você pegar esses dados numéricos, tá certo? Quantitativos, e escrevê-lo na forma crescente ou decrescente, tá certo? Geralmente o pessoal utiliza o critério de escrever na forma crescente, né? Que é mais simples de visualizar, tudo bem? Então eu pego os dados quantitativos e escrevo na forma crescente, eles estão lá bagunçados, tá certo? São aleatórios, sem nenhum critério de organização. Então, primeiramente eu preciso fazer o rol, ok? Se os dados não forem quantitativos, forem qualitativos, a gente não faz o rol, certo? A gente já começa pela distribuição de frequências, certo? O que é que seria uma distribuição de frequência? É assim, a distribuição de frequência é um arranjo de valores que uma ou mais variáveis tomam em uma amostra. Cada entrada na tabela contém a frequência ou a contagem de ocorrências de valores dentro de um grupo ou intervalo específico. E deste modo, a tabela resume a distribuição de valores da amostra. Bom, trocando em miúdos aí, pessoal, a distribuição de frequências, na verdade, ela é uma tabela, tá certo? É uma tabela um pouco diferente das tabelas que a gente está acostumado a ver, ok? Porque essa tabela, na verdade, ela vai conter as frequências de uma determinada ocorrência, as frequências de uma determinada coisa, né? E o que é que seria a frequência? Para você entender, frequência é bem simples, é assim, na escola, por exemplo, a gente não utiliza o termo frequência para demonstrar o seu comparecimento à aula, não é isso? Esse termo frequência que se utiliza na escola, ele na verdade é emprestado, digamos assim, da estatística, ok? Então, porque na verdade é o seguinte, antigamente utilizava-se aqueles diários de papel, e os diários de papel, quando a gente ia no final do ano consolidar a frequência, dizer quantas faltas o aluno tem, no diário, tinha uma espécie de tabela que parecia muito com a distribuição de frequência. Então, adotou-se, o pessoal passou a chamar aquilo ali, o comparecimento de frequência, tá certo? Então, na verdade, essa frequência, esse termo frequência que se utiliza na escola, ele na verdade é um termo emprestado da estatística, ok? Mas não sei se ficou claro, a gente vai entender direitinho o que seria a frequência. A frequência é a quantidade de vezes em que cada valor é citado, tá certo? Então, se por exemplo você faltou 15 vezes no ano, por exemplo, essas 15 vezes representam a frequência da sua falta, tá certo? Então, na verdade, simplesmente a quantidade de vezes em que uma determinada coisa é citado. Isso chama-se, em estatística, de frequência. A frequência, ela pode ser uma frequência absoluta, como essa aqui que eu mostrei aqui em cima, olha, mas ela pode ser também uma frequência relativa. O que seria a frequência relativa? É a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Geralmente, o importante dessa frequência relativa é que geralmente ela é apresentada na forma de porcentagem. É você pegar a frequência absoluta e transformá-lo em uma porcentagem. Então eu tenho lá a frequência absoluta 5. Como é que eu escrevo esse 5 aí em porcentagem? Então isso a gente também vai aprender, tá certo? E é bem simples, tem até uma formulazinha. A frequência relativa é a
frequência absoluta dividido pelo total de ocorrência. Então, se você tem 15 faltas em um total de 100, então eu vou ter aí 15%, tá certo? Então, isso aí seria a frequência relativa. Mas vamos lá, para um exemplo que no exemplo que a gente entende melhor, não é? Então, perceba, eu tenho aqui um primeiro exemplo que diz assim: considere as massas de 20 alunos em quilogramas. Alguém pegou uma tabela e entrevistou 20 alunos, por exemplo, e saiu anotando o peso desses alunos. A gente conhece, a gente chama de peso, mas na verdade o termo científico é massa, não é? Então, mas seria assim: alguém fez uma tabelinha e saiu perguntando: fulano, qual é o teu peso? O camarada foi dizendo, e ele foi anotando, né? Perceba que no final das contas ele obteve uma tabela com uma série de valores, mas esses valores estão totalmente aleatórios, eles não têm nenhum critério de organização, tá certo? E o que é que a gente quer com essa tabela? Ele quer o seguinte, que a gente organize esses dados em uma distribuição de frequências, ok? Eita, o que é que a gente vai fazer? Bom, é bem simples, ó. Então, continuando aí, seria o seguinte: a maneira como ele obteve esses dados, tá certo? É claro que isso aqui, na verdade, são dados brutos. Eles estão aleatórios, não tem nenhum tipo de organização. É apenas uma tabela preenchida com uma série de valores, tá certo? E eu sei que esses valores correspondem a massas de 20 alunos. A massa de 20 alunos, não é? Então, é claro que esses dados aqui, olha, coletados dessa maneira, eles são dados brutos, não tem nenhum tipo de organização. Tudo bem? Bom, se eu estou trabalhando com uma variável quantitativa, não é? Um primeiro passo aí na organização é a gente fazer o famoso rol. Não é? E como é que seria esse rol? Como eu expliquei, o rol é somente você pegar valores numéricos e escrever em ordem crescente ou decrescente. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, como é que eu faço para pegar esses valores que estão aqui misturados e escrevê-los na forma crescente? Eu tenho que observar primeiramente quem é o menor valor que aparece. E eu estou observando que o menor valor que aparece é 50, né? Então aqui, ó, eu tenho o costume de sair riscando, né, para não me confundir. Então assim, ó, o 50 é o menor valor que aparece, então eu risco ele, ok? E anoto lá na tabela do rol, ok? Mas não tem apenas os 50, tem outros 50 aqui, ó. Então vou riscando também. E esse 50 também vem aí para o rol. Né? Eu percebo que o próximo valor, em ordem crescente, é 60. Então 60 aqui, ó, risco também. E anoto lá no rol, não é? Próximo valor na ordem crescente é 65, mas eu tenho quantos? Vamos ver aqui. Eu tenho esse aqui, então anoto aí para não me perder. Tenho esse outro 65 aqui, ok? Então anoto também para não me perder aqui, tá certo? Aí eu venho, percebo que eu tenho outro 65 aqui, ó. Então novamente eu venho e anoto. Continuando, eu tenho outro 65 aqui, ó. Venho também. Não tenho mais nenhum 65, não é isso? Percebo que o próximo valor em ordem crescente é 70. Então 70, ok? Esse aqui é outro 70 aqui também. 70, anoto aqui. Venho. Tem um 70 aqui no meio, ó. 70, consta aqui. Outro 70 aqui, certo? Faço constar aqui também. Tenho outro 70 aqui. Não é? Aí venho, tal. Não é? Tal. Por último valor é um 70 aqui, tá certo? Não tenho mais nenhum 70. Beleza? Vamos lá, perceba que quando a gente risca fica bem mais simples da gente fazer o rol preenchendo a tabela, né? Porque esses valores que restam aí são os valores, não é, maiores do que os valores que a gente já contabilizou. Então perceba o seguinte: próximo valor, próximo na sequência 72, está aqui, ó, 72, faço constar, tem outro 72 aqui, também faço constar. 72 aqui, também, 72 e 72, ok? Restaram aqui esses dois 80, então 80 e 80,
beleza? Então o rol está feito, ok? Perceba que a partir do momento em que o rol está feito, fica bem mais simples para a gente fazer aí a nossa distribuição de frequência, tá certo? Que o objetivo é fazer a distribuição de frequência, mas como eu estou tratando de uma variável quantitativa, eu tenho que fazer inicialmente o rol, beleza? Então é o seguinte aí, ó. Como é que eu faria aí a distribuição de frequências? Ficaria assim, ó. Perceba, a distribuição de frequência ela tem esse modelo padrão. É claro que isso aqui muitos livros, não é, por um critério de diagramação, não sei, não é, belezar, digamos assim, os livros não seguem mais esse modelo padrão, mas as distribuições de frequências têm um modelo padrão assim, ó, essas 4 linhas paralelas, tá certo? E nenhuma linha interna, nenhuma linha vertical, nem horizontal, somente aqui no cabeçalho, certo? E aqui embaixo no total, só essas linhas aqui. A gente vai seguir um modelo padrão, mas isso não é uma exigência tão grande, né, hoje em dia, beleza? Bom, aí aqui eu tenho a massa dos alunos, aí aqui eu tenho a frequência absoluta que a gente vai entender o que é, que eu já expliquei, mas que a gente vai entender na prática. Aqui nós temos também a frequência relativa, ok? Que a gente também vai fazer, beleza? Para isso, eu vou trazer o nosso rol, colocar aqui no meio, depois vou apagá-lo, tá certo? Mas vou deixar aqui só para a gente não estar voltando o slide anterior. Então perceba aqui que o nosso rol, o primeiro valor que aparece em ordem, o rol é evidentemente em ordem crescente ou decrescente, mas o primeiro valor que aparece é 50, não é? Então, a primeira massa constada foi 50. Mas esse 50, ele aparece quantas vezes? Ele aparece 2. Então eu digo que o 50, olha, tem frequência 2. Entendeu agora o que é frequência? Beleza, então é a coisa mais simples do mundo, não é? Então a frequência, na verdade, é a quantidade de vezes que um determinado valor aparece em uma distribuição, em uma amostra estatística. Ok? Então 50 ele aparece 2 vezes. Então 50 tem frequência 2. Esse aparece 2 vezes. Em estatística nós substituímos pela palavra frequência. Ok? Próximo valor é 60. O 60 aparece quantas vezes? Uma só. Então, o 60 tem frequência 1. 65 é o próximo valor. Ele aparece 1, 2, 3, 4. Então, o 65 tem frequência 4. Próximo valor é 70. 70 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 aparece 6 vezes. Então, tem frequência. O 70 tem frequência 6. O 72, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5. 72 tem frequência 5. Ok? E o 80, como vocês estão vendo, né, ele tem frequência 2. Beleza? Perceba, foram entrevistados aqui é 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20 alunos. Né? Como estava lá no enunciado. Então, essa soma das frequências tem que dar obrigatoriamente 20, tá certo? Tem que dar a quantidade de elementos entrevistados na amostra. Então, será que vai dar 20? Vamos ver aqui. 2 com 1, 3. 3 com 4, 7. 7 e 6, 13. 13 com 5, 18. E 18 com 2, 20. Então, beleza aí, ó. Deu 20, né? Certinho. Certo? Apaguei o rol, porque não vai ser mais necessário, né? E agora eu vou me preocupar com a frequência relativa. Isso aqui é a frequência absoluta. O que é que seria isso? Apenas você contar quantas vezes, né, cada valor ele aparece, quantas vezes cada valor é citado. Certo? Então isso é a frequência absoluta. O que é que seria a frequência relativa? A frequência relativa é assim, pessoal. É a parte pelo todo. Veja, esse 2 aqui, ó, ele faz parte desse 20. Ele está contido nesses 20, tá certo? Mas em termos percentuais, por exemplo, esse 2 corresponde a quanto de 20? Então, para a gente fazer essa conta, que eu vou mostrar mais adiante, é bem simples, olha, veja só, é só você pegar esse valor e dividir por esse. Né? Se você pegar esse valor e dividir por esse, você vai obter um número decimal, que é aquele número com vírgula. Aí você pega, multiplica por 100 em cima e embaixo.
beleza? Aí você vai obter o valor percentual, tá certo? Se você fizer essa conta, você vai obter ó, que 2 é na verdade 10% de 20. Ok? Se 2 é 10% de 20, 1 é quantos por cento de 20? Tá na cara, né? É 5, né? Não é isso aí? Se 2 é 10% de 20, 1 que é metade de 2, vai ser quanto? 5%. E 4, se 2 é 10% de 20, 4 vai ser o quê? 20% de 20, né? Não é o dobro? Presta atenção, 2 é 10% de 20. Então 4 vai ser 20% de 20. Não é isso aí? 6 vai ser 30% de 20. 5, veja só, 4 é 20%. E 1 é 5%. Então 5 vai ser, 5 não é 4 mais 1? Então 5 vai ser 25%, né? Porque 4 é 20% e 1 é 5%. 20 mais 5 dá 25. Então olha aí. 2, repetindo aqui, também vai ser 10%, tá certo? Essa conta, para ela estar certa, pessoal, aqui tem que dar 100%. Ok? Porque não é o todo, aqui ó. Não é os 20 corresponde a 100%. Então, essa conta aqui para estar certo, para se você fez realmente a conta certinho, aqui tem que dar 100%, ok? Então, 10 com 5, 15, 15 com 20, 35, 35 com 30, 65, 65 com 20, 85, mas tem 5 aqui, 90, 90 com 10, 100, ok? Beleza aí? Bom, o que nós vamos fazer agora, pessoal, para encerrar essa primeira aula aí, dessa parte de organização dos dados, é a gente entender como é que eu faço para calcular isso aqui, ó, tá certo? As frequências relativas. A frequência absoluta é só contar, mas as relativas tem que fazer um cálculozinho, né? Então, veja só, cálculos auxiliares. Eu vou deixar a tabela aqui, olha, a tabela de distribuição de frequências com os valores, para a gente saber como é que eu obtive esses valores aqui. Ó. Como é que eu obtive esse 10, por exemplo? A fórmula está aqui. Ó. Eu vou pegar a frequência absoluta e dividir pelo total, que a gente chama de N. Total de ocorrências, tá certo? Multiplicar por 100 em cima e 100 embaixo. Professor, por que por 100 em cima e 100 embaixo? Porque, veja só, 100 dividido por 100 não é 1. E 1 multiplicado por qualquer número não é esse próprio número. 5 multiplicado por 1 é 5. Então, esse 100, dividir esse 100 em cima e 100 embaixo, não se engane. Isso, na verdade, é o número 1, não é? Travestido de outra coisa. Okay? E o número 1 é elemento neutro na multiplicação. Okay? Mas como é que eu faço para calcular a frequência relativa? Pego a frequência absoluta e divido pelo total. Vamos lá? Então, para o primeiro caso aqui, ó, vamos ver aqui esse número 2, tá certo? Qual é a frequência relativa correspondente a 2? O que é que diz a fórmula? Pega a absoluta e divide pelo total. A relativa é quanto? Não é 2? Desculpe, a absoluta é quanto? Não é 2? O total não é 20? Então eu vou pegar, olha, substituindo aqui, eu vou pegar o 2, vou dividir por 20. Isso aqui eu estou só repetindo, 100 dividido por 100. Beleza? Se eu pegar 2 e dividir por 20, se você fizer essa continha aí na calculadora, você vai obter 0,1. Ok? E aqui eu estou repetindo, 100 sobre 100. A gente vai ver a utilidade disso agora. Beleza? Se eu pegar 0,1 multiplicado por 100, dá 10. 0,1 multiplicado por 100, a vírgula caminha para cá, dá 10. Ok? E embaixo aqui é só repetir o 100. Ó. 10 sobre 100, a gente sabe que isso é, na verdade, 10%, né, pessoal? 10 sobre 100 é 10% que a gente escreve com esse símbolo aqui, ó. Ok? Esse símbolo aqui é, na verdade, para esconder esse denominador aqui, entendeu? Percebeu? Então, esse denominador 100, ele corresponde a esse símbolo aqui, ó. Beleza? Esse símbolo é somente para esconder esse denominador. Então, se eu escondo esse denominador, sobra somente o 10, né? Beleza? Então, na verdade, ó, o 2 corresponde a 10%. Tranquilo? Como é que o senhor fez, professor? Divide esse por esse. Ó. 2 por 20. 2 por 20 é 0,1. Não é? 0,1 multiplicado por 100 dá 10. 10 por 100 é 10%. Próximo aí. Então, vamos lá. A frequência relativa
da frequência absoluta 1, aqui do 1. Qual é a frequência relativa do 1? Pega 1 dividido por 20, não é a parte pelo todo? Pega 1 dividido por 20. Se eu dividir 1 por 20 aí na calculadora, se você fizer essa continha, vai dar 0,05. E 0,05 multiplicado por 100 não dá 50, dá 5, né? Porque aqui, olha, eu tenho uma vírgula, eu tenho 1, 2, então vai caminhar a vírgula, vai caminhar uma casa, duas casas, então dá 5. 5 sobre 100, na verdade, é o quê? 5%. Ok? Então aqui, ó, 5%. O 1 corresponde a 5%. Vamos lá. Agora para o 4. Qual é a frequência relativa de 4? Então é o seguinte, ó. Frequência relativa vai ser 4 dividido por 20. 4 dividido por 20 dá 0,2. Beleza? 0,2 multiplicado por 100 vai dar 20. E 20 sobre 100 é 20%. Certo? Mudando a página aí. Aqui novamente estou repetindo. Então vamos lá. Agora vamos calcular a frequência absoluta, a frequência relativa de 6. Aqui do 6 aqui, ó, que é o 70, né? Então vai ser 6 dividido por 20. 6 dividido por 20 dá 0,3. Que isso multiplicado por 100 em cima e 100 embaixo, né? Aliás, 0,3 multiplicado por 100 dá 30. Que isso corresponde a 30%. Certo aí? Frequência relativa do 5 aqui, ó. Então pega o 5, aqui o 5, ó, e divide por 20. 5 dividido por 20 dá 0,25. 0,25 multiplicado por 100 dá 25. E 25 sobre 100 é 25%. Tá certo? Por fim, eu tenho o seguinte, ó. Veja só. O 2, né, não precisava nem calcular, porque se 2 é 10%, 2 aqui também é 10%, né? Mas só para a gente constar, então ficaria o seguinte, 2 dividido por 20 dá 0,1, 0,1 multiplicado por 100 dá 10, 10 sobre 100 é 10%, beleza? Bom, olha só, quando vocês receberem, quando o grupo receber, quando eu sortear as variáveis para cada grupo, eu já organizei os grupos, já estou com as variáveis tudo aqui certinho. E quando eu sortear as variáveis, vocês irão fazer, a primeira tarefa a ser feita é uma distribuição de frequência para cada variável, tá certo? Se a sua variável for quantitativa, for essas variáveis que podem ser representadas por números, vocês terão um pouquinho mais de trabalho, porque vocês terão que fazer o rol, tá certo? Não é? Mas não é coisa do outro mundo não, ok? E se você receber uma variável qualitativa do tipo sexo, não sei e tal, né, então você vai perceber que você não vai precisar fazer rol e você vai fazer de imediato, né, essa distribuição de frequência. Então a distribuição de frequência vai ser a primeira atividade a ser feita. Beleza? Então encerramos por aqui essa aula.